Então, ó, E aí, não sei se vocês viram, né? Mas a Shein veio falar, né, com o governo brasileiro que pretende implementar uma fábrica no Brasil e criar mais de 100 mil empregos. E aí o Felipe Durante fez um vídeo falando sobre isso, né? Os 100 mil empregos da Shein, para quem não sabe, Felipe Durante é um companheiro que mora na China e faz vídeos muito legais, reacts muito maneiros, combatendo posições ocidentais na China. Então, vamos ver aí. e pessoas que no futuro vão trabalhar para empresas chinesas, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês consigam me ouvir bem, porque Gostei desse modelo novo de vídeo, hein, Felipe? Ficou maneiro. Esse anda e fala é bem legal. eu estou do lado de uma avenida, indo para academia, e aí tem uma mecânica lá no fundo fazendo barulho. Vai fazer o treino do Cariani com calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade. Tem carro passando, motoca, bicicleta. E vocês devem ter visto aí essa semana, desde a semana passada, na verdade, nessa treta da Shein, eu não sei como é que pronuncia o nome dessa empresa. Eu sei que antes... Eu acho que a taxação vai ser definida a partir de um game show em que quem acertar a pronúncia da loja de primeira vai decidir se é taxado ou não. Era Shein Inside, se eu não me engano, né? Que era uma empresa de casamento. Não dá pra usar um óculos, negócio. não. Enfim, vocês devem ter visto isso aí, Empresa de que casamento. o Haddad falou que não conhecia, que ele só comprava Nossa, que vergonha, velho. da Amazon, ou ele não conhecia a Shopee, sei lá, ele não conhecia uma dessas empresas. Ele não era a Shein mesmo. Não, essa fala do Haddad foi uma das coisas mais antipovo do planeta, né? E todo aquele arzinho de elitismo de não, eu só compro livros. Roupas? Livros. Chinesa aí. E aí mandou uma lá que só comprava livro todo dia na Amazon, 30 livros por dia, imagina, mentira. Não, e fora que o cara fica aí de papinho falando de taxar a empresa que importa e quebra a economia nacional e não sei o quê. Aí o cara vai lá e diz com orgulho que compra livro da Amazon, que todo dia compra um livro da Amazon. Será que o Haddad também não sabe que a Amazon é um modelo de negócio que quebra todas as pequenas livrarias que existem pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Não só as livrarias, mas as lojas de qualquer coisa. A Amazon é o marketplace que consegue fazer o dumping mais terrível que existe, né? Mas o problema é a brusinha de $50. Mentiroso. Ah, mas ele não queria taxar o consumidor, ele queria diminuir a evasão fiscal, a fraude que as empresas colocam o nome. Eu sei, gente, eu sei que ele não ia taxar as pessoas, né? Ele ia, a partir daquele movimento, impedir com que as empresas mudassem aqueles nomes, aqueles valores, para não ter evasão fiscal da empresa para as pessoas. Mas você acha que o preço final vai reincidir sobre... né? Agora porque foi recusado a proposta. Mas ia reincidir sobre quem? Sobre o consumidor, né? Então, se você quer gerar um superávit fiscal para poder garantir o cumprimento dessa merda, desse arcabouço fiscal, vai acabar levando a diminuição de um monte de gasto essencial através de PEC daqui a 2 anos, tem outras formas de fazer isso, né? Taxar grande fortuna, cobrar imposto de empresa, diminuir juros para poder aumentar a atividade econômica, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Não taxar a brusinha da Shein. Não é à toa que, né? Quem elogiou o Haddad por isso foi o Paulo Guedes, João Dória, né? Os grandes varejistas bolsonaristas. Alegria total. E aí essa semana eles falaram que fizeram um acordo com a Shein, eu vou chamar de Shein porque é mais fácil, e que a Shein vai nacionalizar 85% dos produtos deles e abrir cerca de 100 mil empregos no Brasil. Até 100 mil empregos no Brasil. E aí isso de até 100 mil... Gostei dessa... Bom dia aí, rapidinho. Mil empregos no Brasil é importante, né? Porque se até 100 mil pode ser 20, pode ser 50, pode ser 90, né? É o famoso... Assim, ei, minha câmera... Tá usando um gimbal, hein, Felipe? Moleque, o gimbal dá dessas comigo também. Lá em Cuba, quando eu tava filmando, de vez em quando ele caía assim, aí a minha imagem também caía. Era bem engraçado. E aflitivo. Meu gimbal tá desbalanceado, peraí. Aí, ó. Manja muito do audiovisual. Aí, ó, é exatamente isso que acontecia. É que o microfone tem um receptor que fica acoplado no celular e pesa, né, pro gimbal, não é tão fácil de balancear, mas enfim. E eu postei lá no Twitter que a Shein usa mão de obra barata na China. Mas eu postei isso logo depois de dizer que o CEO da Apple, o Tim Cook, tinha falado que na China hoje já não é mais uma terra de mão de obra barata. Aí muita gente veio apontar, né, o meu... que ficou meio confuso o que eu falei.
Vamos explicar. Quando o Tim Cook disse que a China não é mais uma terra de mão de obra barata... Isso foi bastante durante os anos 90, viu, gente? Você tem ali realmente um movimento de utilização de mão de obra muito barata, né? Na China nos anos 80, nos 90 sobretudo, mas depois disso você tem uma série de mobilizações dos trabalhadores chineses para a melhoria das condições de trabalho. Hoje em dia várias empresas optam pela China pela racionalidade da produção. Uma produção que tecnicamente e cientificamente é muito mais apurada e por isso ela consegue produzir mais, com mais eficiência. O lance aqui não é mais só isso, né? Exatamente. Se a gente for comparar aí com Vietnã, Camboja, Bangladesh, Índia, a Índia e o Vietnã, né, a Apple tem fábricas já. Não, a China realmente não é mais barata, né? Mas se a gente for comparar a China com os Estados Unidos e Europa, por exemplo, ainda é muito barato. Então, o principal motivo dessas empresas estarem na China hoje não é mais a mão de obra barata. Aí, como eu... Felipe Durante, olha o carro! A BIM chegou para poder dar um jeito nesse infiltrado do governo de Xi Jinping. Olha lá. Porque na China é assim, né? No socialismo é assim. O carro anda na calçada e as pessoas andam na rua. Enfim, a hipocondria. Que tem carro que dirige em cima da calçada? Tá aí. Ah, porque o chinês, eles são obrigados a respeitar tudo. O maluco dirigiu em cima da calçada. Foda-se. Não pode pisar fora da faixa. Tá aí o carro andando em cima da calçada. Mano, como assim, né, velho? Eu nunca vi isso no Brasil. Não, já vi sim. Já fiz isso. Não fala pra CT, hein? Cortem esse pedaço do vídeo e mandem pra galera que diz que os chineses são obrigados a seguir todas as leis porque o crédito social, porque o governo tá dentro da sua casa. Mentirado, né? Mas voltando ao assunto. As empresas produzem na China hoje por 3 motivos. É a cadeia logística e o volume, que a China investiu pesado em ferrovia, hidrovia, para conseguir entregar. Que dá vontade, né, brasileiro médio? Oh, que vontade! Que vontade, né? De ter um sistema de distribuição e de transporte decente, né? Puta merda. Que não seja dependente da malha rodoviária. Que vontade, hein? Saudade de tudo que não vivemos, né? Oh, delícia. Imagina ter hidrovia na Bacia do Prata, ter hidrovia de comércio, pode ser de transporte industrial, de transporte de pessoas no Rio Amazonas, nos seus afluentes. Ai, papai, que delícia. Os produtos na velocidade que as empresas querem. Só a China consegue produzir iPhone no volume que a Apple precisa. Por exemplo, né, eu uso o iPhone porque é um produto que todo mundo conhece. Qualidade. A China trabalhou décadas construindo um know-how, um conhecimento para produzir esses produtos. Foram décadas de engenheiros da Apple vindo para a China desenvolver tecnologia com os caras daqui. Então não dá... Olha aí, de novo, o mesmo carro. Não dá... Mano, o que é isso? O que é isso? Virou o faroeste? O faroeste chinês? Simplesmente os caras mudar para outro país. Imagina, gente, que delícia que seria ter uma rede de trem-bala no Brasil. Eu tenho a certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Esse relato aqui é um relato de quem já passou por isso, né? Você tá viajando, pá, aí você tá entre as cidades, aí você liga o seu app de relacionamento favorito. Aí você tá lá, né, vendo as pessoas que você eventualmente vai querer se relacionar ou não. Aí você dá match, né? Aí você dá match com o gatinho, com a gatinha, que é, ó, um pitel. Pitel. Começa a tocar o fundo. Alma gêmea. E aí você lembra que você mora em São Paulo e a outra pessoa mora em outra cidade, né? Morando em outro estado. Aí fica até aí, acabou, né? Aí acabou. Se não encontra naquela oportunidade, acabou. O fato relatando sua vida? Correto. Correto, exatamente isso. E aí você não tem o que fazer. Porque ou você encontra a pessoa naquela ocasião, ou você não encontra mais. Tem essa. Não encontra mais. Agora, se tivesse uma rede... Imagina uma rede de trem-bala daqui de São Paulo, até o fim do mundo, que é Salto de Tararé. Imagina, o Luigi nunca mais ia ficar sozinho. Nunca mais ia ficar triste. Nunca mais. Uma rede de trem-bala que conectasse os amores. Xi Jinping é o político do amor. É o político do amor. Porque graças à rede de trem-balas na China, não existe problema de dar match com uma pessoa de outro estado. Deu? Né? Enquanto isso, não. Enquanto isso, o Brasil continua insistindo na política do web namoro. Aí não dá, né? Não dá.
Porque o web namoro tem daquelas coisas. Você pode achar que você está conversando com a gatinha, com o gatinho, e na verdade é só um agiota, um golpista. Isso é voz de experiência? Não importa. Ai, como que você sabe disso? Porque a Apple tá tentando mudar pra... Xijintinder. Esse aqui foi um termo calcado aqui na live também. Xijintinder. Xijintinder. Esse seria o nome da rede de trem-bala. Xijintinder. Boas ideias. O socialismo é bom demais. A Índia. E não consegue. Deixa eu voltar tudo, porque eu me distraí falando essa merda. Ai, como que você sabe disso? Porque, simplesmente, os caras mudar para outro país. Ai, como que você sabe disso? Porque a Apple tá tentando mudar para a Índia e não consegue. Hoje, os iPhones da Índia têm qualidade de 50% só. 50% são ruins. E isso é, assim, totalmente inaceitável. Eu vou chutar que uma empresa do tamanho da Apple, 1% é inaceitável. O volume do que eles produzem, né? Então, basicamente são esses dois fatores, logística e qualidade. E também a mão de obra. Ah, mas a mão de obra não é mais barata? Não, ainda é barata. Só não é mais tão barata como era antigamente. A mão de obra chinesa triplicou aí nos últimos 20 anos. Mas ainda tem como ser uma mão de obra barata. Por quê? Porque as fábricas na China, elas operam num ritmo de 2 turnos, por exemplo. E aí eu vi várias denúncias contra a Shein de que as costureiras trabalham 16 horas por dia, 18 horas por dia, ganham centavos por peça. E qual que é o lance? Caralho, a China é realmente um lugar incrível, né? Olha isso. Só na China, para você ter um farol de pedestre aqui do lado, ó, que dura 66 segundos. Mas, ó, o Felipe, ele não tá falando o que é isso. Ele falou que a Shein foi denunciada por algumas pessoas por isso. Vamos ouvir até o final. No Brasil, a gente também vê isso? A gente também vê isso. Tem muita fábrica aí que o povo tem que trabalhar isso tudo para poder ganhar bem, né? Ou ganhar o suficiente. Mas aqui é meio que padrão de fábrica. Eu nunca vi uma fábrica operando 3 turnos, por exemplo. E aí, qual que é a diferença de operar 3 turnos? Você tem um salário base e aí depois tem os adicionais e hora extra, né? E aí o imposto, o grosso do imposto já cai nesse salário base, já vai para cima desse salário base. Aí o cara quase que não para na faixa para atravessar. É outra coisa que os chineses não estão nem aí também. E aqui na China, o que eles aproveitam? Meio que não tem limite de horas por semana. Então, eles socam de hora extra. Porque aí o operador ganha relativamente bem, a gente vai falar aí 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, mas tem que trabalhar 6, 7 dias por semana, 16 horas por dia, 12 horas por dia, todos os dias praticamente. E aí nisso sai mais barato para a empresa, porque a empresa não precisa pagar tanto imposto. O imposto em cima do valor total do salário sai mais barato do que se eles abrissem 3 turnos. Uhum. E é isso que eu quis dizer com a Shein usa mão de obra barata. É, bastante puxado, né? Puxado. É isso, você tem um esquema de hora extra. E aí eles usam uma mão de obra barata que... Mas, gente, direito trabalhista na China, nada. Então, né, essas normas, elas aparentemente não ferem nenhum tipo de direito do trabalho em relação à China. Não tenho um conhecimento aprofundado para poder tirar essa conclusão. O Felipe tem muito mais expertise para isso, né, para chegar a essa conclusão. Pelo que eu entendo também, a lógica de trabalho lá é um pouco diferente. Acho que seria um tema legal para falar sobre isso. E não é especializada, né? Exatamente. Aqui não tem pagamento de hora extra não, viu, gente? A maior parte da galera que é obrigada a fazer hora extra, né, coloca no banco de horas. Aí você não ganha, você só desconta no banco de horas. Olha que alegria. Longe de mim falar qualquer coisa negativa sobre costureiras, por exemplo, porque minha avó era costureira, minha tia costurou por muitos anos. Mas aqui se eu não me engano, é a maior força de trabalho da China são costureiras. Então tem muita mão de obra. Faz com que o preço vá lá para baixo. E aí vamos voltar, né, para a Shein dizendo que vão nacionalizar 85% dos produtos. Eu falei que, lá no Twitter, pode fazer? Pode. Vai encarecer. Gente, mas assim, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para a nossa realidade, porque tem gente falando aí, tem que trabalhar 12, 14 horas, né, por dia e tal. Que não é bom,
né? Que não é legal. Só que na China a gente já tem um acesso a vários serviços básicos amplos, né? De saúde, de educação, de transporte, piriri pororó. Aqui o motorista da Uber tem que trabalhar essas mesmas 12, 14 horas para tirar 5 conto por mês, fora o gasto com carro e fora todo o gasto com todos os outros serviços que eles têm que pagar, né? Precisa produtos. Não tem como. Porque o Brasil, lembra os 3 pontos lá que eu falei? O primeiro o Brasil já não tem, que é a malha logística para entregar tudo. Então eles vão ter que ter fornecedor pelo país inteiro para poder dar conta. E de um país continental como é o Brasil, né? Continental tal qual como a China. E mesmo assim não tem como, porque os custos do Brasil são mais elevados. E eu não estou dizendo que isso é negativo. A parte do Brasil não ter uma malha logística é realmente negativa, né? Mas a questão de custos e impostos eu não acho que seja negativo. Vai aumentar o preço, não tem como. E aí volta também a questão dos empregos, de até 100 mil empregos. Bom, para eles gerarem 100 mil empregos, quer dizer que a gente tem uma demanda aí que ninguém está suprindo, né? A gente sabe que o mercado está comprando os produtos da Shein, mas a gente não sabe se tem como realmente eles abrirem esses 100 mil empregos no Brasil, porque que produtos que eles vão levar para o Brasil? Como eu falei, se for costureira, isso a gente já tem a rodo no Brasil, sabe? Tem muita mão de obra já. Se eu não me engano, eu tinha visto, acho que um dado que a Shein tem um volume de compras na internet que é simplesmente absurdo, assim. Teria essa demanda, né? Lembrando que todas as minhas afirmações são baseadas em absolutamente nada. Não é como se eles abrissem mais 70 mil vagas para costureira de uma hora para outra. Eles já vão trabalhar com um fornecedor, com gente que vai conseguir entregar na qualidade que eles querem. Que, nossa, não é a qualidade da Louis Vuitton, mas de qualquer forma, né? Maluco, quem usa Louis Vuitton? Foda-se. Então não tem como simplesmente pegar 70 mil costureiras do zero. E aí se a gente for falar de outros produtos, como bijuteria, plástico, essas coisas, e aí envolve menos gente ainda, porque é mais máquina. Porque hoje, esse trampo de costura é um dos poucos que ainda não tem automação. Não tem robô substituindo gente. Porque não tem robô dando conta de manusear tecido. Não é uma tarefa simples. Tecido é muito maleável. Uma hora que tiver, acabou. Acabou Bangladesh, acabou costureira da China, acabou. E já tem muita empresa trabalhando nisso, né? Da mesma forma como tem para carro, etc. Então eu, sinceramente, eu truco essa informação de que eles vão conseguir abrir até 100 mil empregos no Brasil. Pode nacionalizar produto? Pode. Tomara que façam, né? Vai realmente abrir emprego no Brasil, vai facilitar muita coisa, mas assim, vai encarecer, porque como eu falei, a malha logística do Brasil não dá conta. Impostos no Brasil, até onde eu sei, são mais altos, de modo geral, do que na China. E hoje, quem compra da Shein, a maioria não paga imposto, porque vai abaixo de $50, né, pelo correio e não precisa pagar nada. Vai ter que pagar quando produzir no Brasil. Aqui, ó. Shein. A Shein, gigante chinesa de fast fashion, movimentou 7 bilhões de reais em produtos na moda online no mercado brasileiro em 2022. A Renner teve 1,5 bi, a Soma teve 1,2, a Arezzo 1, e Guararapes e C&A não chegaram à marca de 1 bi. Movimentaram 619 e 511 milhões, respectivamente. Talvez a Shein esteja, né? Mas Fora isso, né? Mandaram aqui um lembrete importante que o encarecimento do produto no Brasil seria inevitável, porque o Brasil depende da malha rodoviária de transporte e os Correios não contratam efetivo desde 2011, né? Então o sistema de entrega dele fica muito defasado por conta disso. eu truco a informação dos 100 mil empregos. Não acredito que tem como fazer isso com o tipo de produto que eles fazem, né? De qualquer forma, como eu falei, é uma notícia boa, espero que realmente aconteça, pelo menos parte do que eles estão dizendo que vai acontecer. E deu uma pane na motoquinha da tiazinha. E eu tô chegando aqui na minha academia, que hoje é sábado, amanhã tem que trabalhar. E aqui na China tem disso, né? Os feriados são longos, mas sempre tem 1 ou 2 dias para compensar. Por exemplo, a gente tem 3 dias de feriado do Dia do Trabalhador. 2 dias são compensados. Um hoje, aliás, um amanhã, que é domingo, e outro no sábado depois do feriado.
Então não é feriado. E é isso aí, gente. Bom descanso para vocês aí. Perfeito. Muito bom. É uma boa linha. Eu vou até emendar aqui com esse outro vídeo, o Felipe comentando sobre o Vilela, porque eu acho que pode ser um complemento interessante para essas questões de trabalho que o chat perguntou. E né? aí, pessoas que Vamos ver. moram no país que vai executar uma dominação mundial. Tudo bem com Ai, que sonho! vocês? E vamos aí, né, para mais um vídeo do Humberto Matos no Inteligência Limitada. O Felipe Durante, que segundo o Ian, é aquele cara que tem o cabelo ralinho, sabe? Tem um cabelinho assim, meio loirinho. Não, ele tem o cabelo meio assim. Meio assim. Meio assim. Eu sei que eu tô em cima. Meio assim. Deixa eu mudar de tela aqui, peraí. Então, ó, vocês pediram uma collab? Aqui, ó, tô fazendo a collab com o Felipe Durante aqui, ó. Collab imediata. Aqui, ó. E aí, Felipe, tudo bem com você? O Felipe tá quieto, pô. Enfim, vamos começar. Falando sobre a China. Subsidiadas. São acessíveis pra caramba. Por exemplo, o caso da Exatamente. O delay na collab tá em 12 horas, porque a internet na China só funciona 12 horas depois. Evergrande lá, né? Que era uma grande construtora Certo. que quebrou. E aí é mais um exemplo de como que a China controla os seus capitalistas, né? Pô, deu um rombo bilionário, né? Nessa construtora. Se nos Estados Unidos tinha quebrado os bancos tudo. O Federal Reserve tem que entrar com muita grana para segurar. O que aconteceu com a Evergrande na China? Ah, tem prejuízo? Dá para cá que é nosso. Eles assumiram todo o prejuízo, mas tiraram os burgueses da jogada e disseram, então tá, então agora nós vamos entregar os apartamentos que estavam acordados, não vamos deixar as pessoas chupando o dedo, porque aqui no Brasil, por exemplo, se eu compro um apartamento na planta abraço, e o cara quebrou... Putz, acontece direto. Quebrou, né, meu velho? Não tem o que fazer. Fica na justiça há anos e anos e a China abraçou todo o prejuízo. Como é triste o socialismo, né, gente? todo mundo recebeu a casa. Vai receber as casas, né? Não sei em pé tá isso agora, mas enfim... Que eu me lembre, o governo também dividiu a Evergrande em empresas menores. Porque, no fim, essas empresas grandes, elas são várias empresas numa só, né? E eu sei que o governo dividiu as empresas e alguns donos, eu não me lembro quantos, tiveram que pagar do próprio bolso parte do prejuízo. Que Vai ter que tristeza, hein? desembolsar a grana, coisa de bilhões de dólares. Imagina como ficou o capitalista do ramo imobiliário. Enfim, ela garantiu e vai subsidiar, ela tem programas sociais para conseguir fazer as Em call? Claro que eu lembro, pô. Tenho 46 anos. Claro que eu lembro. pessoas comprarem casa mais barato, mas na China, assim, um aluguel, dependendo do lugar, é caro. Sim. Tem mercado imobiliário. Então ainda existe isso. A Mas China vive de especulação imobiliária, que é uma especulação pesada, né? Diminuiu bastante por causa da Covid, e as pessoas começaram a guardar dinheiro ao invés de gastar com apartamentos, e aí o preço dos imóveis começou a cair, ou pelo menos parar de subir como estava subindo antes, né? Mas os caras que trabalham comigo falam que eles compravam um apartamento para revender depois. Essa é a ideia. Porque, assim, os apartamentos aqui são muito caros. E se o cara for alugar... Mandaram uma aqui. React durante e depois com o Felipe. Ele não tira o aluguel. Assim, com o aluguel, ele não tira o valor que ele vai pagar no apartamento. Não tem como. Então, era só para especulação mesmo. E, pô, o dono da empresa que eu trabalhava antes comprou 42 apartamentos na cidade que a gente morava. Pô, acho que tá tranquilo. Pô, 42 apartamentos? Pô, boa, né? 42? Dá pra sobreviver, né? Igual o Sam Winchester do orçamento baixo. 42 apartamentos limpos, exatamente. 42 apartamentos recém-faxinados. Limpos. Mas o Estado, porém, Imagina se você comprasse 51 apartamentos com dinheiro vivo? Porra, aí seria louco, hein? ele tem algumas políticas. Vocês conhecem alguém que fez isso, gente? Conhece alguma família que fez isso? Que comprou 51 apartamentos? E pagou metade deles com dinheiro vivo? Conhecem? Não. Não, parece coisa de mafioso, parece coisa de bandido, né? Porque só bandido pagaria metade dos apartamentos com dinheiro vivo, né? Dinheiro que não dá pra rastrear. Não, mas vocês já ouviram falar isso? Aqui no Brasil? Gente, é melhor já ir se acostumando com esse tipo de coisa, né? Que loucura. Para atender as necessidades da população. Gente, a galera tem que entender que a China ainda é um país pobre. Sim. A China deu um salto. Ainda É. Se a gente for parar a pensar, se pegar a renda per capita, coisa assim, dá para ver que a China está muito longe ainda dos países ricos. 40% da população da China, coisa de 680 milhões de pessoas, É muita gente. vivem com R$800 por mês. Ainda tem muita pobreza. A renda média da China é umas
em 5 mil reais por mês, mais ou menos. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro. Então tem uma desigualdade muito grande na China ainda. Que esse é um dos planos do Xi Jinping, né? Que eles chamam de prosperidade compartilhada, se eu não me engano, que é todo mundo chegar num nível ok. E dali para frente, né? Quem conseguir ficar mais rico, é mais rico. Mas a ideia é que todo mundo ficar numa situação boa. E ainda está longe disso, né? Se eu não me engano, a prospecção do socialismo de alto nível chinês é para 2042, 2045, alguma coisa assim. O que está acontecendo é que a China está aumentando uma velocidade interessante, vamos dizer assim, a renda per capita. E o que assusta mais, tá? 2049, obrigado. A China tem uma renda parecida com a do Chile, se eu não me engano. Deve estar mais ou menos nessa... Acho que ainda abaixo, mas ainda parecido com isso. Mas por que assusta os Estados Unidos? Bom, porque não é um país pequenininho, né? É um país que tem uma população gigante, que tem a maior quantidade de fábricas do mundo lá. Então, se a China começa a transformar essa quantidade de produto, essa quantidade de gente, essa quantidade de salário em qualidade, que é o próximo passo que eles estão tentando, vai ser um abraço. Né? E assim, a China não precisou invadir ninguém, né? Ai, Felipe Durante traz fatos. Ao contrário dos Estados Unidos, que só no Afeganistão eles gastaram mais de $1 trilhão. Nossa, tanto que as próprias relatorias sobre a guerra da Ucrânia que falam que os ucranianos estão avançando super, tá? Eu li um artigo que o Rodrigo Yanez publicou ontem no Twitter, falando que esse tipo de dinâmica, depois do vazamento de dados do Pentágono, lá no Discord, do cara da Guarda Nacional, mostrou que não, que os ucranianos estão tomando uma piaba e que eles estão diminuindo cada vez mais o uso dos armamentos, porque não tá dando. Tem vários casos de corrupção, de dinheiro de doação que entra dos Estados Unidos e os Zelensky fica gastando com roupinha, com fantasia de fascista. E aí você tem essa dimensão de que a economia dos Estados Unidos, né, a economia da OTAN depende fundamentalmente da exportação de armas, né, do complexo industrial militar. Né? Então depende da guerra. Essa é a questão central, né? Não é à toa que a gente pode imaginar, né, perceber que pós retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, pouco tempo depois estoura outra guerra, né? Estoura outro conflito. Para destruir. Outro conflito de caráter, né, desse tamanho, que ganha atenção mundial, coisa assim, né? Porque tem vários conflitos rolando que, se não é na Europa, ninguém tá nem aí, né? No Iêmen, no Sudão, vários picos, né? É isso aí. E o Afeganistão em 20 anos, a China não invadiu ninguém militarmente. Pode ter discussões aí, né, do imperialismo econômico chinês. Ok, isso pode realmente não existir. Mas nesse termo de violência, de invadir para pilhagem, pirataria, que é o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos fazem pirataria no mar. Eles roubam navios do Irã, navios da Venezuela, simplesmente param o navio e roubam. Sabe? Eles aí é pesado, hein? literalmente fazem isso. Alguém duvida? Eu não duvido, não. Então a China não faz. A China tem outras práticas, mas a China não precisou matar ninguém nesse processo. Né? E eles estão caminhando para isso. Hoje, a galera tem ainda o mito de que o produto da China é barato por causa da exploração da força de trabalho. Isso é uma visão distorcida Mais ou menos, né? e do passado. Mais ou menos, né? Isso não existe mais. Hoje o trabalho... aconteceu em algum momento. Existe, cara. Existe. Pô, existe, né? Galera das fábricas trabalhando 12 horas por dia, cara. Nossa fábrica, os caras trabalham 2 turnos, 12 horas por dia. Como que isso não é exploração, né? Eu acho um absurdo, cara. Eu acho absurdo. Eu fiz aquele vídeo da Shein. Ó o Durante Verso acontecendo aí. Pô, tem denúncias das costureiras trabalhando 16, 18 horas por dia. É um absurdo, cara. Não devia... A China, como ditadura do proletariado, que é o que eles vendem, né? Essa ideia de que eles são uma ditadura do proletariado, não deveria mais ser assim. 2023 já, a China já deveria estar mudando isso, já deveria ter mudado. Eu acho que é um dos pontos centrais de algumas contradições que aparecem na experiência socialista chinesa, né? E ainda tem a manutenção de alguma lógica de mercadoria, né? De alguma lógica ligada à forma de trabalho do modo de produção capitalista, apesar da propriedade não estar mais na forma de propriedade capitalista, você ainda tem a manutenção de algumas estruturas assim, né? E eu acho que é isso. E pensar que mesmo diante desse tamanho, né? Você tem um avanço gigantesco por parte das políticas sociais, dos ganhos reais, de salários, etc e tal. Mas é isso, né? A contradição que se mantém, que tem que ser combatida e tem que ser apontada como crítica, né? Mudado. Eu entendo que essas mudanças não podem ser de uma hora para outra, porque senão o custo vai subir muito. E as fábricas simplesmente vão embora.
É isso. Entendeu? É uma mudança que não dá para ser feita do dia para noite. É isso. Então, a China compensa isso com qualidade e com logística, como já falei em vários outros vídeos. Mas o que difere o Partido Comunista Chinês de uma oligarquia, como diz o monarca? Esses membros trabalham 12 horas por dia em fábricas? Não, gente, o Partido Comunista Chinês, né, que é o partido que controla o comitê central do governo chinês, não é, primeiro que não é o único partido da China, tá? Durante o processo da Revolução Chinesa, você tem uma Liga Nacional Revolucionária, que era composta por, se eu não me engano, mais 7 ou 8 partidos além do PC chinês, que era o maior entre todos eles, mas o PC chinês tem 90 milhões de membros, 90 milhões de filiados, de pessoas organizadas no Partido Comunista Chinês. E aí você tem um trabalho que é feito e é um trabalho que é diferente, né? Não tem nada a ver com oligarquia, nada a ver com a formação de um estamento exclusivo, tá, né? Essa ideia de oligarquia, né? Essa ideia é uma ideia muito abstrata. E existe mesmo esse princípio, que depois que a Revolução Chinesa acontece, as pessoas que ficam no partido para poder construir o país vão ganhar certos benefícios em detrimento de outras parcelas da população, porque elas estão politicamente organizadas e montando a estrutura de como a China vai ser, né? Sobretudo depois da Revolução. Mas já, né, tem que começar a caminhar mais rápido, né? Oligarquia é o que a gente tem, por exemplo, no Senado, na Câmara dos Deputados, dentro da formação política da economia capitalista, né? É realmente ali 1% da população que obtém todos os recursos, que fica com tudo, que movimenta todos os ganhos e a produção para si, né? A gente pode até dizer que existem várias contradições, como, por exemplo, o que o Felipe Durante está falando, a manutenção dessa ideia de exploração, a manutenção de cargas de trabalho muito elevadas, né? Mas dentro da conjuntura, é como também apontaram aqui, pode ser uma das únicas formas possíveis da China conseguir competir contra o poderio econômico dos Estados Unidos. É uma merda, mas é isso, né? É isso, é uma contradição, tem que ser debatida e tal. A diferença é que o povo chinês ainda tem algum tipo de recurso, algum tipo de segurança, né? Nenhum chinês vai morrer de fome hoje, eu acho, né? Ou, enfim, comparativamente, pensando que é um país de 1 bilhão de pessoas, né? Muita gente, tem um número muito reduzido em relação a isso. Tem que começar a caminhar mais rápido, né? Isso. Um momento. Aconteceu em algum momento nas chamadas zonas especiais, né? A China tinha algumas zonas especiais onde isso aconteceu, mas fazem 20 anos que não acontece isso. Se aconteceu pelo país inteiro, acontece ainda, cara. Zonas especiais foram diferentes. Zonas especiais era como se fosse uma janela da China para o mundo. E aí ali existiam algumas regras econômicas que eles utilizavam que no resto do país não utilizavam. Mas de resto, questão de fábrica, de exploração, de trabalhar muitas horas, isso acontece até hoje. Essas zonas especiais foram... O que eram zonas especiais? Eram zonas onde você tinha menos proteção trabalhista, onde você podia explorar mais a força de trabalho. Não. Tá? Isso é uma... O negócio das zonas econômicas especiais era a facilidade de fazer negócio mesmo, porque a China controlava muita coisa nos anos 80. O governo controlava muita coisa, ainda controla, mas era mais, né? A saúde era pública, a educação era toda pública, depois foi privatizando com o Deng Xiaoping. Hoje o Xi Jinping está nacionalizando de novo algumas coisas. E aí essas zonas facilitavam muita coisa a questão de comércio, porque eles entenderam que eles tinham que ser mais ágeis. Não podia ser tão travado como era antes, né? Isso é uma visão do passado. E você tem até uma outra contradição, que é a entrada mais maciça da burguesia, né, nesse processo. Algumas cidades só, tá? Um total gigantesco que é a China. E isso é uma visão do passado. É coisa assim de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Não, tá? cara. Não me lembro exatamente, mas não existe mais. Essa ideia de ou é total ou não é nada, complicado, né? Complicado. Hoje não é mais por isso. Hoje o trabalhador da indústria na China, em média, já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Sim. Então já não é mais esse o problema. Tá claro sim. que um trabalhador da indústria na China ainda recebe menos que um trabalhador da indústria na Alemanha. Entendi. Mas quantas horas um chinês precisa trabalhar para fazer todo esse dinheiro? A gente tem que comparar isso aí, né? Mas já não é mais isso. Hoje a China ela é muito competitiva por causa... Mas é isso, né? Tem toda a questão das empresas, do controle dos mercados, né? Tem todos os elementos que o imperialismo ajudou a alavancar as economias do Ocidente capitalista, não são o mesmo caso da China, né? Por causa de logística, né? Por causa de escala de produção, que eles conseguem ter uma escala que ninguém consegue ter. Como você produz com uma escala muito grande, você pode ter uma mínima fração de lucro em cada peça, que no montante vai dar um lucro interessante. Então hoje é muito mais por isso do que por exploração, né?
Mas é isso, cara, assim, a gente não sabe como é que vai ser o comunismo. O que a gente sabe é como ele não vai ser. Tá? Mas dizer como ele seria idealizar o comunismo. Assim, tem, né, gente? Tem exploração na China. Eu já falei isso em vários vídeos e falei aqui de novo, né? Eu acho muito errado isso dos caras terem que trabalhar tantas horas. Para vocês terem uma ideia, né? Eu trabalho para uma empresa que é chinesa, mas eu trabalho para a parte europeia dessa empresa. Então, o nosso RH é na Europa. Por conta disso, eu só trabalho 40 horas por semana. O pessoal que trabalha na parte chinesa da empresa trabalha 48 horas por semana. Então, eles têm que trabalhar o sábado, todos os sábados. Então, eu acho que isso já devia ter passado, né? Porque a gente já está vendo quantos países aí rumando para 4 dias por semana de trabalho, né? Porque eles estão vendo que a produtividade aumenta, ou pelo menos se mantém, e 3 dias de fim de semana. Enquanto isso, a China está aqui, né? Então, infelizmente, ainda tem muita coisa para melhorar na China. Ótimo vídeo, hein? Muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Antes, durante e depois. Piadas!